Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Hoje eu quero convidar todo mundo para a festa que eu organizei para vocês. Galera, o vídeo de hoje é para divulgar e convidar todo mundo aqui de Curitiba, região e quem puder estar aqui nessa semana para a 6ª edição da FLIBIA, Festa Literária da Biblioteca, que acontece na Biblioteca Pública do Paraná, aqui em Curitiba, né, um evento do governo do estado, e que eu estou assumindo a curadoria pela segunda vez. A gente fez a curadoria da FLIBIA em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, quando tudo aquilo foi online, estava rolando live de tudo e etc. E a biblioteca me chamou, a mim e ao Murilo, né, porque a gente tinha esse know-how aí da internet, e para poder organizar essas lives e poder fazer isso e fazer a programação também. A curadoria de um evento, galera, é uma parada realmente desafiadora de se fazer, sabe? Você fazer o recorte e a costura intelectual da programação inteira é algo muito difícil. Me senti realmente mais desafiado esse ano ainda do que da primeira vez. E dessa vez vai ser um evento presencial, né? Então vai ser uma semana inteira, começa no dia 7 agora, segunda-feira, amanhã, e vai até sábado que vem, tá? Dia 12. Então do 7 a 12, a Biblioteca Pública do Paraná, que fica aqui no centro da cidade, na Cândido Lopes, vai estar com programação tanto de oficinas que a gente planejou para vocês, quanto uma programação infantil, quanto mesas redondas, né, e debates que a gente vai fazer ao longo da semana, e uma feira de livros independentes também, que está sendo capitaneada aí pelos irmãos Tizô ali da Arte e Letra. Então, cara, está super divertida e espero que frutífera aí para vocês, né? E eu queria falar então hoje um pouco sobre o que eu planejei para essa edição da FLIBIA, para que vocês se sintam instigados a visitar, quem puder, enfim. E também para divulgar também que a gente faz esse trabalho, né? O Murilo vai estar na FLIBIA também, ele vai estar fotografando o evento, né? O evento vai ser filmado e fotografado. A gente não tem notícia de que vai ser transmitida essas mesas, tá? Mas acredito que algum registro posterior deva acontecer. E o que eu pensei para essa edição é o tema ficções e reconstruções, né? A gente está num momento muito crítico da nossa vida social política no país. Acredito que a ficção tenha ocupado espaços cada vez maiores de debate público e, ao mesmo tempo, a gente está num... né, eu sinto, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que a gente está meio que no meio termo das coisas, assim, a gente está num nem lá nem cá. Assim, e acho que esse é o momento para a gente poder repensar as coisas, e muitas dessas coisas a gente pode repensar por meio das artes, literatura incluída aí, tá? Então, para isso, cara, chamei um time aí, cara, modéstia à parte, campeão de escritores, né, de autores, e também, cara, modéstia à parte, um time excelente de mediadores, porque eu comecei nesses eventos literários como mediador, e eu sei bem a importância de um bom mediador para o sucesso de uma mesa literária, assim, sabe? Eu acho que é tão ou mais importante do que você ter boas pessoas com boas ideias para serem debatidas ali. Você precisa ter alguém que estimule elas a fazer isso. A arte e a divulgação, a programação completa está toda no site da Biblioteca Pública. Ao longo desse vídeo vão aparecer aqui os cards, e eu também vou ler aqui para você uma pequena sinopse que eu escrevi a respeito do tema, para que a gente possa pensar melhor e que vocês possam entender melhor a programação que vai seguir aí, tá? Então, o tema é ficções e reconstruções, tá? Escrevi assim: um leitor que tenha testemunhado, como todos nós, o início de década pessimista, marcado por crise econômica, convulsão política, guerra e pandemia, precisaria concordar com o autor norte-americano David Foster Wallace quando este disse que a função da boa ficção é confortar o perturbado e perturbar o conformado. Nesses últimos anos, em que o interesse por livros aumentou e o debate público abriu espaço para mais participações, a literatura foi e continua sendo a forma que temos de, por um lado, escapar à realidade imediata e, por outro, galvanizar as energias quase esgotadas pelo labirinto de becos sem saídas do interrênio em que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer, como sublinhou Antônio Gramsci sobre as grandes crises. Para essa edição da Festa Literária da Biblioteca, que tem como tema ficções e reconstruções,
Debatemos com alguns dos nomes mais relevantes da literatura nacional o lugar da ficção e de como ela, para além da fruição artística, seu absoluto e irrevogável papel principal, pode fornecer instrumentos filosóficos e argumentativos para abrir arestas no horizonte turvado, destruir o pessimismo imobilizante sem necessariamente anestesiar com a esperança. Reconstruções possíveis por meio de linhas imaginadas para a realidade que se impõe, para cavar beleza em meio ao caos. Então esse é o texto que eu coloquei aqui para o pessoal se inteirar um pouco mais sobre o tema. E esse evento ele vai começar, então, na segunda-feira, com uma conferência de abertura do nosso camarada Cristino Wapichana. Eu conheci o Cristino em Maringá, na Flink, em 2018, que eu e o Murilo a gente foi, né? A gente inclusive tem uma breve entrevista com ele na nossa cobertura da Flink. O Cristino é um autor infanto-juvenil e que pensa muito o papel dos povos indígenas na sociedade brasileira. E ele vai fazer uma conferência justamente sobre isso, né? Sobre essa tentativa de alinhar a tradição e o reconhecimento, né, dos povos indígenas como parte preponderante da sociedade brasileira, né? Cristino é um camarada muito inteligente, de quem eu gosto muito, né? Acompanho bastante o trabalho dele. A gente tem conversado bastante, principalmente ao longo desses últimos meses, e acho que ele pode oferecer uma ótica nova e muito interessante para quem gosta de pensar, principalmente sobre a questão da diversidade na nossa sociedade, né? Eu acho que ele resume muito bem tudo isso. Eu acredito que ele vai trazer uma boa fala para a gente começar essa semana de trabalhos aí. Então essas mesas elas acontecem sempre às 5h30 e às 7h30, tá? Depois eu falo das outras programações e das outras atividades que a biblioteca vai dispor. Às 7h30 a gente tem a nossa primeira mesa literária, então, que não é a conferência propriamente dita, porque daí já tem um debate entre escritores com mediação, que é uma mesa chamada Brasil da Desesperança, né? Que eu convidei dois escritores cujas leituras me instigaram muito esse ano. Um é o nosso camarada, o Lucas Lazzaretti, que publicou o Saturno Translado, que é um livro inacreditável, e a Tatiana Saleh Levi, que publicou A Vista Chinesa, pela Todavia. Esses dois livros mantêm um certo pessimismo na obra, que eu acredito que é muito sintomático do momento que a gente está vivendo. Esse debate vai ser mediado pelo Christian Schwartz, que eu acho um intelectual inacreditável. O Christian é tradutor do inglês, traduziu, acho que o livro mais famoso que ele traduziu, que eu me lembro pelo menos, né? Ele traduz bastante coisa, mas me marcou muito a tradução que ele fez da Letra Escarlate, do Hawthorne, pela Penguin. Putz, eu sou muito puxa-saco do Christian, assim, cara. Eu acho ele um camarada fenomenal, assim. O cara é um dos melhores mediadores que eu conheço. Acho que tem tudo para ser um grande debate, né? E poder também colocar uma coisa que eu tentei fazer nessa mesa sempre que possível foi tentar colocar pessoas diferentes para discutirem e com trajetórias diferentes, inclusive em momentos da carreira diferentes. O Lucas já está no quinto livro dele, mas ele ainda é pouco conhecido pelo público. A Tatiana Saleh já é mais conhecida, e acredito que essa mistura pode dar um samba legal, tá? Então acho que vai ser bem bacana por causa disso. Na terça-feira, dia 8, a gente vai ter uma outra mesa literária chamada, que eu botei o nome de Família e Memória, que são dois livros que exploram muito uma questão de memória, invenção, trauma e família, tá? Quer saber? É o livro da Vanessa Vascolto, que é o Terra Dentro, que eu gostei demais, e o livro do Carlos Eduardo Pereira, o novo livro dele, que é o Agora Agora, né? Também, né, a Vanessa Vascolto, os dois de uma certa maneira são estreantes, né? O Carlos Eduardo está no segundo livro, a Vanessa acho que também está no segundo livro, ou terceiro, acho que ela publicou alguma outra coisa, acho que ela tem 2 livros e meio, assim, uma coisa assim. Mas eles estão em momentos de visibilidade também muito diferentes, e eles trabalham esses temas, né, e todos esses elementos em comum que a gente pode pensar entre os dois livros de formas muito diferentes. Então eu achei que seria legal a gente fazer uma mesa de literatura mais pura, assim, porque eu acho que a gente tem uma tendência muito natural das mesas de eventos literários de discutir as temáticas, e a gente não pode deixar de discutir também a maneira como a forma é trabalhada.
né, fazer um debate sobre literatura mesmo, assim, literatura não só pelo discurso, mas também pela construção artística da coisa, né? Então achei que vai ser bem legal. Esse livro vai ser mediado pelo Rodrigo Casarim, né, do Página 5 da UOL, que também é um outro mediador profissional aí, o cara, pô, viaja ao Brasil mediando mesas, e eu acho que não conseguiria pensar em ninguém melhor para fazer esse embate entre essas duas mesas, tá? Às 7h30 a gente vai ter uma mesa sobre chamada Livros e Séries, que são dois escritores que publicam livros, mas que também escrevem para o audiovisual, tá? A saber, a Morgana Kreutzmann, né, que publicou o Alpó, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, e o Jin Anotsu, né, que é o escritor do Serviço de Entregas Monstro, do Acampa Monstro também, etc. E que ele está escrevendo agora uma série para Netflix, enquanto a Morgana está escrevendo uma série para Disney, né? E o Jim agora acabou de escrever também um livro, um filme lá pro Gato Galáctico, né? É muito legal porque os dois escrevem para um público mais infantil, mas a Morgana, ela publica para um público mais adulto, publica livros mais adulto, e o Jim publica para um público mais infantil, mas ele é um erudito de marco maior, assim, ele consegue discutir literatura que não é infantil com a maior das desenvolturas, assim. Então acho que também vai ser um debate muito bacana, e esse debate vai ficar ainda um pouco mais legal porque ele vai ser mediado pela Ana Johan, que é uma diretora de cinema daqui, né, que é brilhante, né? Enfim, a mulher tem uma carreira fenomenal. Eu inclusive recomendo para todo mundo que não conheça que assista os filmes dela, porque são todos muito bons, tá? Na quarta-feira, a primeira mesa da quarta é uma mesa que eu vou mediar, e é uma mesa sobre literatura russa, né? Eu acho que talvez aí pode ser um pouco da minha vaidade curador de colocar como uma parte da minha assinatura uma mesa sobre literatura russa, mas eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. A mesa que a gente vai fazer chama Abaixo Dostoiévski, e é uma mesa sobre o cancelamento da literatura russa frente à guerra na Ucrânia, né? E a recepção da literatura russa fora da Rússia ao longo da história. Então, para isso, a gente vai falar com o Irineu Franco Perpétuo, né, tradutor do Vassili Grossman, do Bulgakov, agora está traduzindo os Dostoiévski para Todavia, e para Letícia May, que é pesquisadora, também traduz do francês, mas principalmente ficou muito famosa por traduzir o Mayakovsky, né? Ganhou o Jabuti pela tradução de Sobre Isso, né? Que saiu pela 34, que inclusive também resenhamos aqui já, né? Acredito que vai ser uma mesa bem bacana, do que a galera já tá me falando sobre a programação, já parece que é uma das mesas mais populares, aí a galera quer ver essa mesa de qualquer jeito. Então também estou bem feliz por ter feito essa escolha e por ter trazido esses dois gênios aí da literatura para falar comigo sobre esse tema que me é tão caro, né? E que pelo visto também está caindo no gosto da galera, né? Então a gente vai poder falar sobre isso também, né? Muito legal também que a gente está falando sobre a questão da guerra da Ucrânia, né? E é um assunto muito sensível, principalmente aqui em Curitiba, que tem uma comunidade ucraniana muito grande, né? Então eu acredito que também seja um espaço legal também para esse tipo de troca. Às 7h30, a mesa chamada Ficções e Construções, é uma mesa que é quase o tema do evento, e que é com uma das maiores gênias da literatura paranaense, que é a Lucy Colin, né? A Lucy Colin acabou de ganhar o terceiro lugar do Prêmio Biblioteca Nacional, e a gente vai fazer uma mesa com ela, mediada pela Daniele Karazai, né, que é uma escritora local também, muito talentosa, tá ligada ali à escola de escrita da Julia Funk, e a gente vai abordar nessa mesa, elas vão abordar nessa mesa, na verdade, como que a linguagem literária ajuda a moldar o nosso entendimento sobre algumas noções abstratas que a gente tem sobre nação, identidade, né, que são meio confusas se são vistas de perto, mas que a literatura ajuda a gente a elucidar, e de como essas elucidações elas acabam voltando para a literatura no momento posterior, né? Quer dizer, como uma coisa constrói a outra, de certa forma. Então acho que também vai ser muito bacana ver aí essa gigante aí das letras aqui do nosso estado falando sobre isso, né? A Lucy também tem uma obra muito extensa, né? Recomendo para o pessoal conhecer, né, a obra dela. Mas a mesa vai girar principalmente em torno de um romance dela que é muito importante para esse tema, chamado Nossa Senhora Daqui, tá?
que saiu pela Arte e Letra, inclusive. No dia 10, na quinta-feira, a primeira mesa é uma mesa sobre humor, né? Também é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre discutir, somente porque eu acho que o humor agora está numa posição meio de ataque, né? As pessoas tendem a olhar com muito pouco... com muito pouca boa vontade, não o humor em si, mas o humorista profissional, né? Parece que o humorista, como profissão, fica um pouco pisando em ovos o tempo inteiro com a sociedade, etc. E achei muito legal chamar para essa mesa o Bruno Maron, que é um cartunista, para ser mediado pelo Bennett, que é um outro cartunista daqui também do Plural, né, do jornal, e da Folha de São Paulo, para falar sobre essa crítica bem-humorada à classe média ilustrada, né? Porque existe esse entendimento de que a classe média é o último bastião do ataque ao humor, assim, porque o rico não se importa se a gente fala, né, mal dele, e atacar para baixo, né, atacar as pessoas que são mais vulneráveis também não é um ato tão bacana de se fazer. Então sobra essa galera, que é a galera que ainda se afeta com o negócio, né? Então o Maron vai falar sobre isso. O Maron é um dos... Eu acho que ele e a Laerte, né, eu acho que são os dois principais cartunistas aí do Brasil, né? Em terceiro lugar colocaria o Ricardo Coimbra também, que é um outro cara gênio pra caramba. Mas eu acho que o Maron ele tem uma visão muito erudita sobre a coisa e tem um repertório capaz de elaborar bastante discussão sobre esse assunto. Cara, às 7h30, na quinta-feira, a gente vai fazer uma mesa chamada Devasso do Paraíso, com o grande João Silvério Trevisan, né? João Silvério, que é veteraníssimo da literatura LGBTQIAP+. Sacou como é que eu sei essa sigla, cara? E ele vai falar um pouco sobre essa trajetória dele, dos desafios que ele encontrou, porque o João Silvério não é só escritor, mas ele também é militante dos direitos humanos, né? E ele tem essa preocupação desde o começo da carreira dele, né? Não só numa tentativa de se conhecer, mas também numa tentativa de fazer com que as outras pessoas também se conheçam na literatura dele. Eu tive a felicidade de mediar uma mesa com ele em 2019, no Litercultura, que é outro grande evento que acontece aqui, que tem a curadoria assinada pela minha querida amiga Manuela Leão. E o João Silvério falando, cara, é um espetáculo à parte. Assim, o cara tem o dom, sabe? Ele conhece muita coisa, ele tem muita referência de mundo. E é sempre um espetáculo ver ele falando principalmente sobre esse assunto que pra ele é tão caro, né? Então por isso gostei bastante. Cara, mediadora do João Silvério Trevisan vai ser a professora Juliana Barbosa, que é uma professora da Universidade Federal, que ela tem uma pesquisa muito boa sobre racismo, né, enfim, e também sobre direitos humanos. Mas assim, o que eu acho mais espetacular nela, assim, para todo mundo que é do Rio, fica meio de boca aberta com esse tipo de coisa, que a mulher é jurada do Estandarte de Ouro, sacou? Isso é uma parada, assim, o Mussa é jurado do Estandarte de Ouro, assim, o Juliano Barbosa também é. Então assim, o negócio é sacanagem, cara, é um time de mediadores, assim, de encher os olhos mesmo, tá? Na minha opinião. Espero que vocês gostem deles também. No dia 11, na sexta-feira, a primeira mesa é uma mesa sobre dramaturgia, tá? Então a mesa chama Dramaturgia Hoje. E para essa mesa a gente colocou a Luciana Romagnoli, que é uma ex-colega minha de Gazeta do Povo, que é especialista em teatro, né, estuda a mesma coisa. Ela era inclusive a setorista de teatro do Caderno de Cultura quando a gente trabalhava. E ela vai conversar com dois dramaturgos de gerações diferentes. Tá? O Márcio Abreu, que é carioca e teve um trabalho durante muito tempo ligado aqui a Curitiba, né, na Companhia Paranaense de Teatro, e a Lígia Souza, que é um pouco mais nova, né, e os dois escrevem, adaptam, pesquisam e etc. E a ideia dessa mesa é tentar fazer esse contato, né, esses pontos de contato entre a linguagem teatral e a linguagem literária, e como que o teatro ainda hoje coloca essas discussões, esses temas atuais, com argumentos mais incisivos, porque justamente performáticos, né? Eu acho que tem uma coisa da representação calar mais fundo na gente do que a mera interpretação, né? A gente vê aquilo ali, acho que causa alguma coisa mais capaz de sacudir a gente dos nossos alicerces, né?
Então acho que vai ser uma mesa muito bacana também. E também para entrar um pouco nessa ideia de fazer um evento literário que trate não só da literatura pura e simples, mas de linguagens que se encontram muitas vezes com a linguagem literária, né? Como, por exemplo, a gente colocou aqui a dramaturgia, temos uma mesa de teledramaturgia também, e a próxima mesa que vai ter nesse dia, às 7h30, é uma mesa sobre podcasts, que é um outro tipo de linguagem narrativa, né? Nesse caso, a linguagem do podcast de narrativo, de storytelling em jornalismo investigativo, que vai ser o Ivan Mizanzuki, né, os camaradas Ivan Mizanzuki aqui. Achei legal falar com ele, porque ele fazia muito tempo que a gente nos falava, né, mas ele lembrou da época que a gente se encontrava na Itiban para os eventos ali e tal, né. O Ivan é um grande querido, assim, e a Flávia Chochet, que é uma grande apreciadora de podcast, jornalista também, vai falar com ele sobre isso, né, sobre essas possibilidades de você investigar possibilidades narrativas através da narrativa auditiva, né? O que aquilo possibilita, aonde aquilo é limitante, aonde aquilo abre o seu potencial, né? E como fazer essa adaptação, né? Porque a gente vê, é inegável, né, que a gente está cada vez mais ligado nessa coisa de podcast, mais ligado em ouvir as pessoas contando histórias, né? A gente está voltando cada vez mais à linguagem oral, né? Tá aí a hipótese aí da galáxia de Gutenberg, né, do Paul Zontoc, não me deixa mentir. E eu acho que o caminho é por aí. Então veja, né, de novo, é um evento literário, mas é um evento que tenta fazer uma busca interdisciplinar aí, ou interlinguagens da literatura por várias áreas, tá? E por último, no sábado a gente vai ter uma única mesa de encerramento, que é a mesa Tesa 70, que vai ser com o grande escritor Cristóvão Tesa, que acabou de fazer 70 anos agora esse ano, né? Então vai ser uma mesa falando sobre a trajetória dele, né? Eu coloquei Tesa 70 por causa do Boccaccio 70, né? Enfim, grande referência da galera que gosta de cinema, mas o Tesa também é um grande cinéfilo, então achei que ele ia achar divertido esse título. E quem vai mediar essa mesa vai ser o Sandro Moser, que é um jornalista também muito entendido de várias coisas. Assim, o Sandro é meio cigano assim, para as coisas, assim, sabe? O cara manja de tudo ao mesmo tempo, assim, é um polímata de marca maior. Então acredito que ele seria muito legal para colocar algumas questões para o Tesa. E acho também legal porque eles também não têm essa tradição. Porque o que acontece? Quando tem evento aqui em Curitiba, quem geralmente media as mesas do Tesa é o Christian Schwartz. Mas o Christian já tá muito compadre, né, do Tesa. Eu falei, não, vou botar um outro cara ali para poder mediar, para que outros temas surjam, né, para que outros tópicos advenham daí. Tá? Além disso, a gente vai ter 3 oficinas, tá? Uma de humor gráfico, ministrada pelo próprio Bruno Maron. Tá? As inscrições elas estão rolando ainda, então as inscrições para essas oficinas é pelo imprensa@bpp.pr.gov.br. Né? Então ele vai fazer um painel, né, aqui diz aqui, né, o Bruno Mauro apresenta um painel histórico que propõe uma genealogia que combina 2 correntes distintas, a história do riso e a história do desenho. Dia 9 e 10, das 10 às 11h30. Vai ter essa oficina de humor gráfico, ministrada pelo Maron. Vai ter uma oficina de criação poética, feita pelo poeta Rodrigo Garcia Lopes, que é um poeta de Londrina, né? Ele teve uma revista de poesia durante muito tempo ali, acho que ainda tem, se eu não me engano, a Coyote. E ele diz aqui, né, oferece aos alunos experiências com a linguagem, tornando-os conscientes das palavras, enquanto meio poderoso de expressão e forma de conhecimento do mundo. Tá? E por último vai ter uma outra oficina de poesia chamada Poesia e Performance, que é um casal que é o Pedro Rocha e a cantora e atriz Amora Pera, né, lá do Rio de Janeiro. Né, o Pedro está muito ligado àquela galera do CEP 20.000, né, para quem está ligado na cena poética do Rio de Janeiro, enfim. E a ideia aqui é fazer, né, essas experimentações, né, acerca da criação artística e da expansão da poesia escrita e poesia falada e sonora, né, com inspiração nas obras aí dos artistas, né, Yoko Ono, Patti Smith, Marcel Duchamp, né, Guilherme Zavros, né, essa galera que para eles é muito cara. Vai ter também dia 11 e 12, né, ou seja, sexta e sábado, durante todo o dia, no hall de entrada da biblioteca, o encontro das editoras independentes, né,
São 10 editoras independentes paranaenses. Vai ter workshop de introdução à audiodescrição, que a Raquel Carissimi ela apresenta informações gerais sobre a tradução do audiovisual e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né? Então vai ter cinema, né, com transcrição visual para deficiente visual, enfim. Então, cara, uma série de programações. Também vai ter a apresentação do Coral Infanto Juvenil da Biblioteca Pública do Paraná, no encerramento da FLIBI, tá, no dia 12. Vai ter a exposição Marcas Literárias, que vai ser com registro de grandes autores paranaenses que passaram pela biblioteca, né, nos 165 anos de história da instituição. Vai ter Café com Elis, apresentação da Palhaça da Companhia Maria Elis para as crianças. As Aventuras Literárias com Denis Winston Brum. Vai ter a Hora do Conto, toda semana, tá? 9 e 12 em outro horário, mas durante toda a semana vai ter contação de histórias para as crianças. E Cine Pipoquinha com audiodescrição, que foi uma exibição de curtas-metragens com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, tá? Então, cara, a programação tá aí, tá toda completa. Tô muito orgulhoso de ter feito esse trabalho. A gente encontra uma série de limitações, a gente acaba contornando muitos problemas, acaba tendo que lidar com umas outras coisas, mas a gente, e quando eu digo a gente, no caso sou eu, né, que sou o curador, o Luiz Felipe Leprevot, né, que é um grande poeta aqui também de Curitiba, que assumiu a diretoria da Biblioteca Pública, se eu não me engano, no ano passado, e o Omar Godoy, que é o chefe da divisão de difusão cultural da biblioteca, né? Nós três ali, a gente discutiu muito sobre o assunto, então tá bem bacana o jeito como a biblioteca tá conduzindo esse evento, né? A gente teve que deixar um pouco mais para o final do ano, porque passar o período eleitoral, aquela coisa toda, mas eu acho que depois das eleições, eu acho que é bem legal a gente celebrar, né, esse momento da democracia com um evento literário dessa natureza, tá bom? Então, galera, quem tiver disponibilidade de assistir, vem assistir, cara, a programação tá muito bacana, a gente montou ela com muito carinho para todo mundo, e eu fico muito feliz de ser lembrado também como isso, né, como pensador de um evento literário, né, para pensar a literatura como um todo, pensar a literatura como parte da formação de plateia também, como parte do público, da formação de público leitor. Isso é uma coisa que é muito importante para mim, parte inclusive do meu ativismo social aqui com o Livrado, enfim, né? Então acho que isso vai ser muito enriquecedor aí para todo mundo, tá? Apareçam, vai ser demais, tá bom? Se inscrevam aí no canal, comentem o que vocês quiserem, deixem um joia, um abraço, tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like